Bom dia para todo mundo, bom dia. Pessoal, vamos fazer o seguinte, na semana passada ficou pendente aí a página 414 para que a gente possa corrigir. Vamos pegar então o livro, vamos corrigir essa página aí. Página 414, por favor. Vamos lá. Esperar aí um minutinho, 2 minutinhos para que vocês possam pegar o livro e colocarem lá na página 414, por favor. Vamos lá, pessoal, conseguiram aí se organizar? Vamos lá então, pessoal. Vou corrigir aqui a página 414, que foi o que ficou faltando da semana passada. E aí o que que acontece? Vocês já devem estar, né, de posse aí das atividades, né, que vocês vão fazer. Não sei se vocês já fizeram a minha, mas independente de vocês já terem feito ou não, eu vou fazer uma revisão com vocês hoje, que independente da atividade ou não, ajuda a fixar o conteúdo que já foi trabalhado. E assim, eu acho que eu só vou poder entrar no, no terceiro módulo em agosto. Se bem que na sexta-feira que vem já é agosto, mas eu vou tirar essa dúvida depois com a coordenação. Se na sexta-feira que vem, acho que não. Se eu já posso estar entrando no terceiro módulo com vocês. Se eu não conseguir, a gente vê uma outra atividade. Mas aí eu vou corrigir essa atividade aqui hoje e vou estar revendo com vocês aí. Vamos estar revendo juntos alguns pontos aí importantes. Bom, é, página 414, número 7, número 7, número 8. O número 7 está assim. Descreva, se possível, com exemplos, algumas das principais características do sistema capitalista. Enfim, galera, vamos prestar atenção aqui na atividade. A gente sei que vocês ficam aí no chat, mas aí depois acabam se perdendo aí nas respostas. Vamos focar aqui na atividade, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a algum outro assunto, aí depois vocês perguntam, tá? Vamos tentar focar aqui, porque às vezes o professor fala a resposta e, porque está pensando numa outra coisa, acaba não prestando atenção, e aí tem que estar voltando. Não que eu não tenha, se precisar, a gente volta quantas vezes for possível. Mas aí muitas vezes acaba atrasando um pouquinho. Então vamos focar aqui, tá? Repetindo, estou corrigindo o número 7 da página 414. Repetir o enunciado. Descreva, se possível, com exemplos, algumas das principais características do sistema capitalista. Então, aqui tem alguns itens que vocês deveriam colocar. Todos eles são relacionados ao sistema capitalista, quando nós vimos na semana passada, e eles pedem que vocês coloquem alguns exemplos dessas características. Vamos lá, propriedade privada dos meios de produção. Alguém conseguiu fazer essa daí? Alguém quer falar o que escreveu? Porque senão eu vou dar exemplos aqui, vocês vão acrescentar, mas vou perguntar antes, alguém conseguiu fazer? Alguém que fez quer falar? Ninguém? Muito bem. Então eu vou falar aqui, quem quiser acrescente. Propriedade privada dos meios de produção. A menor parte da população
Tá, eu tô falando, para quem não conseguiu, então, eu tô falando aqui as respostas bem devagar, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar. A menor parte da população, a maior parte da população, perdão, a menor parte da população, desculpa, é a menor parte da população domina empresas privadas. Domina empresas privadas. Ponto final. Vou repetir para quem ainda não conseguiu acompanhar. A primeira, hein? Propriedade privada dos meios de produção. A menor parte da população dominam as empresas privadas. Dominam as empresas privadas. Ponto final. Vou para o segundo, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que tem uma sigla DIT, escrita aí entre parênteses. Pois não? Vem alguma coisa depois de privada? É porque falhou aqui. Não, depois de privada, ponto. Ah, tá. Obrigada. Bom, vamos lá então. Divisão Internacional do Trabalho, que tem DIT, a sigla DIT entre parênteses. Escrevam o seguinte, podem escrever o seguinte. Cada país, cada país, cada país adquire uma, cada país adquire uma característica econômica própria. Cada país adquire uma característica econômica própria. Ponto final. Cada país adquire uma característica econômica própria. Ponto final. Beleza? Vou para o outro, onde está assim, divisão social do trabalho. Vamos lá, então. Os trabalhos são divididos e isolados uns dos outros. Repetindo, os trabalhos são divididos e isolados uns dos outros. Ponto final. Vou para divisão de classes. Vou para divisão de classes. Professor? Pois não. Pode Pode falar, meu repetir, anjo. Roxinha, que minha internet bugou. Para repetir qual? O roxinho, o do que tem a sigla. Ah, tá. Vou repetir então, ó. Vou voltar lá no início para quem está perdido, hein? A menor parte da população a menor parte da população dominam empresas privadas. A menor parte da população dominam empresas privadas. Ponto final. A menor parte da população domina empresas privadas. Conseguiu, Júlia?
Sim, era o outro do lado, o que tem a Ah, o do sigla. lado? Ah, é porque assim, um é roxo mais escuro e o outro, sei lá, é um roxo meio rosa. Desculpa, meu anjo. Você quer que repita então? Júlia? Isso, Vou falar isso. então. Divisão Internacional do Trabalho. É isso? Sim, Vamos lá então. Cada país, cada país, cada país adquire, cada país adquire características econômicas próprias. Cada país adquire características econômicas próprias. Cada país adquire características econômicas próprias. Ponto final. Agora foi, Júlia? foi, obrigada. Nada. Tinha alguém me perguntando a página aí no chat. 414, tá? Eu estou na página 414 e já estou indo. Eu estou indo agora pro quadradinho. Quadradinho não, né? Pro retângulo laranja, tá? Fica tranquilo assim. Quem chegou agora ou perdeu alguma no início, deixa eu finalizar que depois eu volto naqueles que tiverem perdidos, tá? Vamos agora pro laranja, onde está assim: divisão de classes. Divisão de classes, vocês podem colocar o seguinte: é, proprietários. Proprietários possuem os meios de produção. Proprietários. Proprietários e empresários. Proprietários e empresários. Professor, esse é o vermelho, divisão de classes? Eu tô vendo, para mim isso aqui é um laranja, né? Mas é isso aí mesmo, divisão de classes. É isso aí. Repete aí, professor, que eu não. Pensei Vou que eu repetir, vou tava. repetir. Proprietários e empresários possuem os meios de produção. Proprietários e empresários possuem os meios de produção. E os trabalhadores vendem sua força de trabalho. Repetindo, proprietários e empresários possuem os meios de produção e os trabalhadores vendem sua força de trabalho. E os trabalhadores vendem sua força de trabalho. Ponto final. Tranquilo, Davi, nessa? Aham. Beleza. Eu vou agora para onde nós temos assim. Vou repetir, Pedro está pedindo aí. Proprietários e empresários possuem os meios de produção. Proprietários e empresários possuem os meios de produção. E os trabalhadores vendem sua força de trabalho. E os trabalhadores vendem sua força de trabalho. Ponto final em divisão de classes. Vou agora para trabalho assalariado. Trabalho assalariado. Simples. Trabalho assalariado é simples. O trabalhador vende seu trabalho por um salário. O trabalhador vende seu trabalho por um salário. Então, onde nós temos trabalho assalariado, o trabalhador vende seu trabalho por um salário.
E finalizando, nós temos o verde ali, ó, produção para mercado. Produção destinada para o comércio. Então, onde nós temos assim, produção para o mercado, produção destinada para o comércio. Bom, tranquilo? Tranquilo para todos, gente, nesse set aí? Alguém quer que repita algum? Repete a verde, a última. Você já falou verde ou a última? Eu vou falar de novo, já falei, mas vou repetir. Vamos lá, então. Produção destinada ou voltada para o comércio. A produção é destinada ou voltada para o comércio. Ponto final. Vou repetir a roxa, que tinha me pedido aqui. Vou repetir a roxinha, hein? Propriedade privada dos meios de produção. A menor parte da população domina os meios de produção. A menor parte da população domina os meios de produção. Ou, no caso, as propriedades privadas, que dá no mesmo. Vou repetir a DIT também, estão me pedindo aqui. Cada país adquire características econômicas próprias. Cada país adquire características econômicas próprias. Ponto final. Mais alguma? Características. Oi? Cada país adquire características econômicas próprias. Ponto final. Mais alguma? Não. Foi? Todo mundo? Posse para 8? Professor, Opa! você pode repetir o divisão social de trabalho, por favor? Posso sim, pode anotar aí. Vou falar, hein? As atividades são desenvolvidas isoladamente. As atividades são desenvolvidas isoladamente. Ponto final. Conseguiu, Ana Luísa? São desenvolvidas o quê? Isoladamente. Isoladas umas das outras. Foi, professor, obrigada. De nada. Professor, Júlia? esse que você repetiu, Oi, Júlia. esse que você acabou de repetir é qual? Divisão social do trabalho? É. Vou repetir. As atividades são desenvolvidas isoladamente ou isoladas umas das outras. Obrigada. De nada. Posso ir para 8 agora, galera? Lá vou eu, então, hein? Vamos lá, número 8 era o seguinte. Descreva algumas ideias do sistema socialista. Tranquilo, isso aqui é uma questão pessoal, mas assim, na resposta de vocês, o que não podia faltar o que o socialismo ele busca? Igualdade de classes. Então, assim, vocês podem colocar isso, quem não colocou, quem não fez, pode colocar isso aí. Igualdade de classes, tá? Outro item importante também do sistema socialista as empresas, elas são controladas pelo Estado, ou seja, a maioria das empresas, ou quase todas as empresas em um país socialista, são estatais, são empresas que pertencem ao governo, tá bom? Isso é uma característica importante
também. E outra coisa são governos marcados por ditaduras, ou seja, a população participa muito pouco da atividade política nesses países. Os países que adotam o socialismo, eles têm como característica, infelizmente, governos ditatoriais, tá bom? Vou repetir aqui com calma. Claro que isso aqui vocês tinham que tentar elaborar de uma forma assim, como se fosse um pequeno comentário, né? Mas aí eu vou colocar os itens que são importantes na resposta, mais uma vez, e aí depois, com calma, se vocês quiserem, vocês amarrem tudo isso, tá? Então, vou falar mais uma vez. Igualdade de classes, vírgula. Predomínio de empresas estatais, igualdade de classes e predomínio de empresas estatais. Igualdade de classe. Vírgula. Predomínio de empresas estatais e governos marcados por ditaduras. Ponto final. E governos marcados por ditaduras. Ponto final. Todos conseguiram? Todos conseguiram, gente? Marcados. Por ditaduras. Muito bem, gente. Então, assim, estou finalizando o exercício, tá? Tá tudo corrigido bonitinho. Aí, como eu falei com vocês, eu sei que, de repente, alguns de vocês até já fizeram a minha atividade ou não. Então, assim, isso aqui é importante para todo mundo, tá? Mas aqueles que ainda não fizeram a atividade, ajuda mais, porque eu separei aqui, tanto do capítulo 3 quanto do capítulo 4, aqueles pontos que, na minha opinião, são muito importantes, e a atividade de geografia que vocês estão aí fazendo tem muito a ver com isso que eu vou falar aqui agora, tá? Então, assim, com relação ao capítulo 3, a gente viu aí, relembrando, aquele capítulo que fala da questão da cultura, das características que existem, das diferenças, né, entre nação, território, fala dos movimentos separatistas. Então, assim, logo no início, não sei se vocês lembram, né, mas a gente falou muito de cultura, né? E por que a gente falou de cultura? Porque a cultura é fundamental para a identificação de um povo. Tanto que a gente viu que existem muitos povos espalhados aí pelo mundo que não tem um país assim para chamar de seu, ou seja, são povos que vivem em vários locais, claro que concentrados em uma determinada área, mas espalhados por várias regiões no mundo. Mas eles são identificados a partir do quê? A partir das suas características culturais. Então, a cultura é muito importante. Ela consegue distinguir um povo do outro, sem necessariamente esse povo ter um território. Então, você tem vários exemplos aí de povos que são identificados pela sua cultura no mundo inteiro. E a gente pega vários exemplos aí até de países que se formaram graças a essa identificação, essas características culturais, religiosas. Nós temos um exemplo aí de um país, né, que foi formado na região do Oriente Médio, né, que é Israel. Israel foi formado ali onde havia uma concentração muito grande de judeus, que é um povo que tem toda a sua característica cultural, religiosa, mas os judeus não existiam só ali, como não existem só ali. A gente vai encontrar judeus espalhados pelo mundo inteiro, inclusive
no Brasil, mas você consegue identificá-los a partir das suas características culturais, e isso com qualquer povo. Então, a cultura ela é muito importante, e qualquer país, né, qualquer povo, vamos dizer assim, que queira desenvolver o seu território, queira chegar ao desenvolvimento, esse povo tem que valorizar a sua cultura e respeitar a cultura do outro, porque infelizmente existe no mundo aí aqueles movimentos que tentam colocar determinadas culturas como culturas inferiores. O continente africano sofreu e ainda sofre muito com isso, né? Porque lá a cultura é considerada uma cultura inferior às demais. E isso não existe, isso é um absurdo. Toda cultura é importante, toda cultura precisa ser valorizada. Então, um país, uma sociedade que queira chegar ao desenvolvimento algum dia, esse povo, essa sociedade tem que valorizar a sua cultura, em primeiro lugar, mas, ao mesmo tempo, valorizar e respeitar a cultura dos outros povos. Tá? Outra coisa também importante com relação à questão do capítulo 3 diz respeito aos movimentos separatistas. Não sei se vocês lembram. São aqueles movimentos onde determinados povos queriam formar, ou ainda querem, né, formar novos países independentes. Aí, por que isso acontece? A gente acabou de ver. Porque são povos que possuem características, possuem identidades culturais diferentes dos povos que estão ao seu entorno, ao seu redor. E eles acham que, diante disso, se faz necessário a criação de um país onde haja o predomínio dessa cultura, dessas características culturais. Nós vimos aí vários movimentos separatistas, País Basco, Catalunha, ali na região próxima ali da Espanha, né, fronteira com a França também. Vimos a situação do Tibete também. Então, assim, isso tudo mostra que mesmo nos dias de hoje, com essa configuração que nós temos de mundo, muitos povos ainda tentam a formação de um território. São povos que ainda não têm um território. Talvez o caso mais clássico, né, que chama mais atenção do mundo aí, seja o dos palestinos, que vivem em um determinado território lá no Oriente Médio, mas é um território que não é reconhecido ainda por outros países, não é reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Então, foi aquilo que a gente até tinha visto anteriormente. Um povo não pode chegar e criar um país por conta própria, não. Se faz necessário que haja um acordo até com os países vizinhos, para que isso seja possível, para que isso aconteça. Mas os movimentos separatistas, eles infelizmente acontecem. Eu falo infelizmente porque muitas vezes esses movimentos eles são violentos, eles acabam ocasionando manifestações violentas. Se for um movimento separatista pacífico, muito bem, mas o problema todo são os conflitos que são gerados muitas vezes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu falei 2 itens até agora do capítulo 3. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, gente, sobre esses 2 itens que eu falei aqui? São importantes. Não são os únicos, mas são importantes no capítulo 3. Alguém? Posso continuar, então? Vamos lá, então. Outro item importante no capítulo 3 diz respeito, não sei se vocês lembram, às projeções. As projeções são o quê? As projeções são formas, são maneiras de representar a superfície do nosso planeta, né? Representar os países, representar os continentes. E, assim, a gente viu que existem formas diferentes de representar a superfície da Terra. E onde a gente observa isso com relação são os mapas, né? Os mapas que nós conhecemos aí,
alguns mapas a gente acaba se acostumando com eles. Lembra, a gente viu projeção de Mercator, projeção de Peters. Esses mapas que foram feitos, eles foram feitos com base em estudos cartográficos. E, assim, se você for pegar, por exemplo, o mapa mundi mais comum que nós utilizamos é o que é feito com base na projeção de Mercator. E é fácil identificar ele. Ele é identificado porque ele possui o continente europeu no centro do mapa. Ah, mas professor, mas por que isso? É porque quem fez o mapa foi um europeu. E isso é muito comum, porque assim, não existe nenhum ponto na superfície da Terra que se possa falar aqui é o centro do mundo. Não, isso não existe. O cara que vai fazer o mapa, o cara que vai criar um mapa, ele é que vai determinar aonde fica, né, o principal ponto na superfície terrestre. Então, o cara, quando vai fazer um mapa, ele pode colocar a Europa, ele pode colocar a África, ele pode colocar a América no centro do mapa. Só que o que acontece? Quando os principais mapas, estavam sendo desenvolvidos no mundo, eram os europeus que dominavam essa confecção de mapas. Por quê? Porque eles estavam nas grandes navegações, avançando aí, né, para o mundo. Então, os europeus investiram muito nos estudos cartográficos. Automaticamente, até os dias de hoje, a maior parte dos mapas que nós conhecemos colocam a Europa no centro. E muitas vezes com ela maior do que corresponde à realidade, né? Então, isso aí é uma forma até de você estar influenciando culturalmente outros povos. Era uma forma de colocar a Europa como um continente superior aos demais. Só que isso não existe, tá? Então, que fique bem claro, as projeções, elas são diferentes. Existem diferentes formas, projeção de Mercator, projeção de Peters, são diferentes formas de representar a superfície terrestre. E, é claro, todas podem representar de forma correta. Bom, mas existem diferenças entre elas. Alguém quer fazer uma pergunta sobre as projeções? Bom, gente, então olha só. Do capítulo 3, na minha opinião, esses são os itens mais importantes que não devem faltar aí nos estudos de vocês devem frisar bem esses pontos aí, tá? Agora já vou partir para o capítulo 4, tá? Já estou partindo para o capítulo 4. O capítulo 4, não sei se a gente acabou, né? A gente fechou hoje, que era o último exercício, então está mais recente. Capítulo 4 é aquele capítulo que fala do quê? Que fala das diferenças sociais e econômicas que existem no mundo. A gente viu aí que, infelizmente, o mundo é muito desigual quando se fala em questões econômicas, quando se fala em questões sociais. Nós vimos aí que a minoria dos países no mundo são países onde a população vive, tem assim, não é todo mundo, mas que a maior parte da população consegue ter dignidade para viver. O que é ter dignidade para viver? A ter acesso à educação de qualidade, alimentação, saúde. E isso daí é algo que, infelizmente, não atinge todos os países. A maioria dos países sofre muito com as questões das desigualdades. Nós temos a maior parte dos países no mundo são países pobres, são países onde a população, aí é o contrário, não tem acesso ao mínimo para viver com dignidade. Então, nós temos um mundo marcado pelas desigualdades sociais e pelas desigualdades econômicas. A maior parte dos países no mundo sofre muito com isso, infelizmente. Tá? Então, primeira coisa, nesse capítulo 4, nós temos um mundo marcado pela desigualdade, onde a maior parte da população vive em países pobres e a menor parte da população vive em países considerados ricos, tá? E aí, professor, mas como que a gente classifica isso? Se eu fosse classificar esses países, o senhor falou, tem país rico e país pobre,
Mas é só isso? Não. Nós temos formas de classificá-los. Os países ricos são chamados de países desenvolvidos. E os países pobres são os chamados subdesenvolvidos, tá? Então, assim, o que é o país rico? O país rico é aquele país que tem uma economia forte, tá? Tem uma economia que consegue gerar recursos e, ao mesmo tempo, os recursos que são gerados por essa economia forte atingem a população em sua maioria. Como assim, professor? Esses recursos conseguem fazer com que empregos sejam gerados e esses empregos conseguem oferecer bons salários, as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, as pessoas tenham acesso à saúde. Só para vocês terem uma ideia, nos países desenvolvidos, há não vou dizer a maioria, né, mas uma parcela significativa da população consegue ter acesso à universidade, consegue ter o ensino superior, coisa que não acontece nos países subdesenvolvidos. E, assim, enquanto o desenvolvido consegue atender plenamente a população, o subdesenvolvido não. O subdesenvolvido é aquele país que tem uma economia fraca, não gera muita riqueza, e esse fato de não gerar riqueza faz com que a quantidade de recursos seja menor. E aí você tem um baixo investimento em educação, você tem um baixo investimento em saúde, você não consegue gerar emprego para para a maior parte da população, você tem um grande número de pessoas desempregadas. Então, infelizmente, países pobres sofrem com situações até relacionadas aí a saneamento básico. Você pega o Brasil mesmo, o nosso município aqui, São Gonçalo. Se você olhar São Gonçalo tem vários bairros onde você tem ruas ainda que não são pavimentadas, não tem asfalto, não tem cimento. São locais onde o esgoto corre a céu aberto mesmo. Então, isso aí acaba culminando com a proliferação de doenças, ou seja, impacta na qualidade de vida das pessoas. E isso aí, infelizmente, acontece nos países subdesenvolvidos. Então, você tem o país desenvolvido, que é o país rico, onde você tem uma economia forte e socialmente a população vive bem, e você tem um país subdesenvolvido, que é aquele país onde as economias são economias fracas e a população não consegue ter as suas necessidades básicas atendidas. E você tem um grupo de países que está no meio do caminho, que são os chamados emergentes. Lembra, a gente até viu, acho que na semana passada, tem até uma sigla, BRICS, que é um grupo de países. Você tem Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O que é um país emergente? O país emergente é aquele país que tá caminhando para o desenvolvimento, mas esse desenvolvimento não chega nunca. São países que possuem até uma economia significativa, mas a parte social deixa muito a desejar. Você vê, o Brasil. Claro que eu não estou levando em consideração o momento atual que o mundo vive, que é essa questão da pandemia, que isso aí está atingindo a economia do mundo inteiro. Mas o Brasil, nos últimos anos, é um país onde a economia é uma economia considerada forte, mas a riqueza que é gerada por essa economia acaba não atingindo a população de forma plena. O que eu quero dizer com isso? A maior parte da população não tira proveito desse crescimento econômico. Isso acontece no Brasil, na Índia, na China, na Rússia e na África do Sul. Então, o que acontece? Esses países, os emergentes, o que eles precisam fazer? Eles precisam pegar essa riqueza que é gerada e tentar fazer com que essa riqueza seja dividida de forma mais justa, que essa riqueza ela chegue à população de uma maneira mais justa. E assim, mas não é simplesmente dar dinheiro. A ideia é que as pessoas tenham acesso a um emprego, tenham acesso à educação, para que elas consigam gerar os seus próprios recursos. Não que as pessoas precisam de ajuda, pessoas mais carentes. É claro que elas precisam disso. Só que um país, para se desenvolver, esse país ele precisa criar uma base onde a economia consiga caminhar, ou seja, sem a necessidade das pessoas estarem sempre recebendo ajuda. A ideia é que as pessoas consigam produzir o seu sustento.
Então, o Brasil e os outros países que fazem parte dos BRICS precisam chegar a esse caminho, ou seja, pegar a riqueza que está sendo produzida e tentar dividir de forma mais justa. Tá? Então, o que seria um país de desenvolvimento, só para concluir, é aquele país que tem uma economia relativamente forte, mas possui ainda muitos problemas sociais. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão de país desenvolvido, subdesenvolvido, em desenvolvimento? Ninguém quer falar nada? Que ótimo, então tá todo mundo entendendo, maravilha. Vamos lá então, pessoal. Estou quase concluindo aí o capítulo 4, tá? A gente viu também, acabou de corrigir algumas questões aí, falando da diferença entre capitalismo e socialismo, tá? Então, vou diferenciar mais uma vez aqui para vocês. Oi, alguém quer falar? Só uma pergunta. O Brasil é subdesenvolvido ou ele é emergente? O Brasil, ele é emergente. Assim, o que acontece? Ele é, hoje, assim, oficialmente emergente, mas eu já li muitos livros, arquivos, que colocam o Brasil como um país subdesenvolvido. Por quê? Porque o Brasil está em desenvolvimento há muito tempo e esse desenvolvimento não chega nunca. Então, alguns estudiosos classificam o Brasil como um país subdesenvolvido, mas oficialmente o Brasil, se fosse uma questão de prova, gente, o Brasil é o quê? O Brasil é desenvolvido, subdesenvolvido ou emergente? Eu colocaria como emergente, tá bom? Respondida a pergunta? Sim, obrigada. De nada. Vamos lá então, gente. Diferenças básicas aí entre o capitalismo e o socialismo. Capitalismo, predomínio de empresas privadas, livre concorrência entre as empresas e diferença de classes. E os governos nos países capitalistas normalmente possuem a participação da população. Os países capitalistas, em sua maioria, que fique bem claro, são países onde as pessoas, a população, participa da escolha das lideranças políticas. São democracias, vamos dizer assim. E nos países socialistas nós temos o quê? Nós temos países onde a ideia seria de igualdade de classes, tá? Você teria todo mundo com as mesmas condições sociais, mas isso nunca aconteceu, tá? Mas é uma característica do socialismo, lutar pela igualdade de classes. Você teria o predomínio de empresas estatais, a gente acabou de corrigir uma questão que fala sobre isso. O que é uma empresa estatal? Empresa estatal é aquela empresa que pertence ao governo. A gente viu que no país capitalista, você tem a predominância das empresas privadas. O que seria isso? Cada indivíduo que quiser e tiver condições, pode montar a sua empresa, ter a sua indústria. Já no país socialista, todo o sistema de produção, ou quase todo, com algumas raríssimas exceções, é controlado pelo Estado. Ou seja, é o Estado que controla todos os meios de produção daquele país. E uma outra característica dos países socialistas é que boa parte deles é marcada por governos ditatoriais, ou seja, são ditaduras. Ou seja, a população praticamente não participa da escolha de suas lideranças. E a população não pode questionar nada. Se a população questionar alguma coisa que é feita aí, pelos governos, em alguns países é considerado até crime. Você vê aquilo, a pessoa, claro, de forma educada, de forma ponderada, a pessoa pode manifestar a sua insatisfação com o governo. Mas em alguns países, se você chegar na internet, se você sair na rua com uma camisa criticando o governo, você pode ser até preso, e isso é considerado crime político nos poucos países socialistas que existem até hoje. Exemplos deles aí: Cuba, aqui no continente americano, e a Coreia do Norte, lá na Ásia. São países onde a questão aí da liberdade de expressão não existe. Então, isso, infelizmente, são características de países que adotaram o sistema socialista como base de governo. Tá bom, gente? Então,
Isso seria um tipo de censura? Sim, com certeza. Nos países socialistas, você não pode... tudo que vai ser exibido na televisão, tudo que se escuta no rádio, e até o que é colocado na internet, há um filtro e só vai para o acesso da população aquilo que o governo quer, aquilo que o governo acha certo e correto. Então, com certeza, nos países socialistas, dos poucos que ainda existem, essa questão da censura é levada lá a ferro e fogo. Só chega à população aquilo que o governo tem interesse que chegue. Entendeu? Então, infelizmente, isso acontece nesses países. Tá? Por isso que, assim, boa parte dos países que eram socialistas no passado deixaram de ser, porque a ideia do socialismo é muito legal. Já pensou se você tivesse um país onde todas as pessoas tivessem a condição de vida igual? Pô, seria ótimo, só que infelizmente isso não aconteceu. Mas não aconteceu por quê? Porque os governos não conseguem fazer com que haja um equilíbrio entre as questões econômicas, questões políticas e questões sociais. E, infelizmente, a principal referência de socialismo no mundo era a União Soviética. A União Soviética deixou de existir há muito tempo. Hoje você tem a Rússia e vários estados que faziam parte da União Soviética hoje são países independentes. Então, o socialismo ainda existe. Porque tem, o socialismo acabou. Não. Mas ele perdeu muita força aí, se comparado ao capitalismo. O capitalismo hoje predomina na maior parte dos países, no mundo, né, de uma forma geral. E para finalizar mesmo, só ficou faltando esse item que eu acho importante, é a diferença entre mundo bipolar e mundo multipolar. O que é um mundo bipolar? O mundo bipolar é aquele mundo da Guerra Fria, aquele mundo que começou, assim, aquele período que o mundo viveu depois da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 1990. E por que mundo bipolar? Porque durante a tal da Guerra Fria, você tinha um mundo dividido em bloco capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e bloco socialista, que era liderado pela antiga União Soviética. Tá bom? Então, esse era o mundo bipolar. Só que esse mundo bipolar deixou de existir quando a Guerra Fria chega ao fim. E depois do mundo bipolar, o que é que nós temos? Nós temos o mundo multipolar, que é o mundo que a gente vive aí na atualidade. E por que multipolar? Porque hoje não existe mais um mundo dividido em dois polos. Você tem vários polos econômicos, você tem blocos econômicos. Hoje a integração entre os países ela é muito grande, ela é muito maior. Os países estão muito mais integrados politicamente, economicamente, culturalmente. Então há toda uma integração hoje, e isso aí é muito legal, né? Porque os países, nos dias atuais, têm condições de ter um número de parceiros econômicos muito grande. Isso é bom para a economia de qualquer país, porque assim, não existe país autossuficiente, não existe aquele país que pense, esse país sozinho consegue se virar, ele consegue atender às necessidades da sua população. Isso não existe. Hoje, todos os países, até os mais ricos, precisam de investimentos e precisam de contato com outros. E durante a Guerra Fria, quando o mundo era um mundo bipolar, isso era muito difícil, porque socialista só se relacionava com socialista e capitalista só se relacionava com capitalista. E hoje não. Hoje você tem uma integração. Claro, alguns países ainda são relativamente fechados e com relação às suas economias. E por serem mais fechados, são países que estão muito atrasados. São países onde a população passa por muitas dificuldades. Então, aqueles países hoje que têm um contato maior, que têm mais parceiros econômicos, conseguem ter uma economia muito mais versátil. E isso é bom, porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar riqueza, a economia do país vai funcionar plenamente. Tá bom, gente? Então, assim, galera, fiz um resumão mesmo, tentei ser, porque tem que ser rápido, né? Não pode demorar muito, mas eu tentei ser, assim, o mais objetivo possível, mas só relembrando, eu não sei se vocês, quem já fez a minha atividade de geografia, beleza, isso aqui é bom que é uma forma de vocês estarem intensificando o conhecimento.
Mas para quem não fez, aproveita esses itens aí, esses pontos. E claro, professor, mas é só para ler isso, estudar isso? Não. Quem tiver mais tempo, dá uma olhada aí em outros itens, mas eu não deixei de falar de nenhum que seja, assim, na minha opinião, mais importante. E a atividade que eu fiz de geografia, que está aí com vocês, está bem baseada em cima desses pontos, desses itens aqui. Tá bom, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Todo mundo conseguiu ouvir? Está todo mundo tranquilo? Bom, eu vou considerar o silêncio como um sim. Então, pessoal, eu vou estar encerrando hoje, tá? Por hoje eu acho que já é mais do que o suficiente. Que vocês façam as atividades de vocês numa boa, tá? Tranquilos. Gente, tenta fazer, mas para testar o conhecimento de vocês, sem aquele pensamento, e se eu tirar nota baixa, não se preocupa com isso agora, não. Se preocupe em fazer a atividade, tá bem feita, testar o conhecimento de vocês, tá bom? E no mais, continuem se protegendo, tá bom? E até a semana que vem, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, um beijo para todo mundo e um abraço, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tchau, Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Professor.